Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja contigo. Deixe-se ser transformado pelo poder do Evangelho. Vamos para a palavra de Deus de hoje. A palavra de Deus de hoje está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Raba, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço havia uma mulher muito bonita tomando banho. É a palavra de Deus até aqui. O contexto que aqui se encontra o rei Davi, um período em que Israel estava em guerra e os reis até então iriam para a guerra, o período da primavera, que era um período que não era frio em Israel nem naquela região, era um período caloroso, período propício para fazer os seus afazeres e um momento em que os reinos daquela época entravam em guerra em busca de território, em busca de novas nações, em busca de mais riquezas, certo? O rei Davi até então, assim como todos os reis daquelas regiões que ali estavam, próximo de Israel, iam para as suas guerras. Até que esse dia o rei Davi decidiu não ir para a guerra e enviar o seu general de batalha, Joabe. E Joabe vai até a guerra e Davi decide até então ficar em casa. Só que até aí não tem problema você ficar em casa. Só tem problema quando for momento de batalha, momento de guerrear, você querer ficar em casa para poder descansar ou fazer qualquer outra coisa. Existem momentos, existem períodos em nossas vidas, existem estações em nossas vidas que nós temos que ir para a batalha. Temos que ir para a guerra, temos que guerrear, temos que ir para cima. E existem momentos em nossas vidas, existem estações que realmente somente devemos descansar. Descansar não em nós mesmos, e sim descansar no Senhor. Porque o nosso descanso está em Deus. E o rei Davi aqui, em um período de guerra, em um período onde os reis estavam indo à batalha, ele resolve parar e ficar em casa e não participar dessa guerra. Aqui temos que ter muito cuidado. E aqui aprendemos uma lição, que em momentos de guerras, em dias de luta, nós temos que guerrear e temos que lutar, temos que estar na linha de frente. Temos que estar na linha de frente enfrentando o inimigo e indo para cima, batalhando. Porque caso ao contrário, em dias de guerra, se eu e você resolver ficar em casa, descansando, essa guerra será perdida. Davi poderia muito bem estar lá entre os seus guerreiros, conduzindo o seu povo, conduzindo os seus valentes para a batalha. Mas Davi resolveu ficar em casa. E você conhece muito bem a história. Davi resolveu ficar em casa e passear pelo terraço. Davi resolveu ficar em casa e passear pelo palácio. Davi resolveu ficar em casa e abrir as janelas proibidas de sua alma. Betseba não foi uma mulher que se ofereceu a Davi. Betseba não foi uma mulher que foi atrás de Davi. Mas sim Davi no terraço observou aquela mulher tomando banho. Davi no terraço olhando as janelas, observando os banheiros. Pastor, o que você quer falar com isso, Diego? Quero falar com isso que existem janelas que você não precisa e nem deve estar forçando. Em dias de guerra você tem que estar na batalha. E em dias de descanso você tem que descansar não em você, mas no Senhor. Busque o seu descanso, mas busque em Deus. Eu não estou dizendo para você estar servindo 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses no ano, 365 dias no ano. Não é isso. O que eu estou querendo falar é que tem batalhas realmente que você tem que estar ali servindo, estar à frente do povo. Mas há dias que você tem que estar descansando. Descansando com a sua família, priorizando a sua casa, olhando para dentro da sua casa, não para fora. Pare de observar as janelas. Pare de observar o cheiro da panela de feijão do vizinho ou da vizinha. Não vale a pena. E Davi usou o seu poder de autoridade, o seu poder de rei para mandar chamá-la
Betseba. Será que Betseba poderia recusar o chamado de Davi? Pensem comigo. O período que acontece esse fato. Seria sensato recusar o chamado de um rei? Lembra do rei Assuero e da rainha Vasti? Ele o chama e ela recusa o chamado do rei. E ela é expulsa do seu reinado. Será que Betseba tinha a escolha de recusar o chamado do rei Davi? Sabendo que o seu marido Urias estava na guerra, na batalha, e pensando ela que o seu rei também estava na guerra, na batalha com seu marido? Então, os homens de Davi batem a porta de Betseba e mandam chamá-la, convocá-la até o palácio real. Imagina aquela mulher com o sentimento: que foi que houve? Será que meu marido morreu? Que foi que houve? Meu marido está na batalha, está na guerra, o rei também estava na batalha, na mente dela. Por que que o próprio rei mandou me chamar? O que foi que houve com Urias? E Betseba, inocentemente, foi até o palácio real. E lá, sem escolha nenhuma, é usada por Davi e engravida. E o rei Davi, ao fazer isso, ao perceber o que fez, manda chamar Urias da guerra. Urias vai para sua casa e Urias, como um bom guerreiro, fala: não, meu senhor, eu preciso ficar aqui. Eu vou guardar o palácio. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então Davi embebeda Urias e fala: Urias, vai para casa, deita com a tua mulher. Davi estava mal intencionado. Davi queria se livrar de uma culpa. Davi queria cobrir um erro com um cobertor curto. E quando ele percebe que não consegue, ele simplesmente manda Urias de volta para a batalha. Agora Urias está levando nas suas mãos a sentença de morte e entrega para Jonadab, sem saber o que estava escrito ali naquele papel, naquela carta, direcionada ao comandante do exército de Israel. E o fim você conhece. Urias é morto e Davi paga de bom moço e assume Betseba, grávida. O que eu quero dizer com isso é que deixe de estar nos terraços, deixe de estar olhando para as janelas e principalmente deixe de estar olhando para o quintal dos outros. Cuida da tua vida, ó homem de Deus. Vigia. Luta contra a tua carne. O Senhor falou assim para Caim antes de matar Abel: o pecado está à tua porta, cabe a tu a dominar. Sabe o que é isso? Desejos, vontades, vêm até a nossa mente, até o nosso coração. Cabe a mim e a você a recusar e dizer não a esse tipo de sentimento e de pensamento. E no lugar de ir para os terraços e para os pés de Jesus clamar por socorro. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.